Neste vídeo, áudio, vamos ver a orientação bíblica de como devemos agir após perdermos alguém que amamos. A Bíblia nos mostra que em certo momento, os irmãos da cidade de Tessalonicense estavam sofrendo com a dor da perca dos seus amados. A ponto de perder as esperanças na fé, de tão tristes que eles estavam, porque a igreja estava passando por uma perseguição de morte, e muitos estavam partindo para o Senhor Jesus, mas o apóstolo Paulo escreve, como está escrito. A Bíblia diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. O cristão, após uma perda, deve se fortalecer na sua fé, na esperança de que os que dormem, ou seja, morrem, Jesus trará de volta na ressurreição, na sua vinda. O cristão não pode deixar a tristeza o levar ao desespero. É natural sentir a dor da perca, pois somos humanos, que temos sentimentos e amor. Mas o cristão não pode deixar esta dor virar em desespero e tirar o foco da fé, que é a vida eterna, de nós encontrar no céu. Jesus foi bem claro em dizer: quem o aceita como Filho de Deus, já passou da morte para a vida. Sendo assim, esta morte física, aqui na terra, é apenas um momento de separação. O cristão, após a perda, tem que focar sua fé em pedir para o Espírito Santo, o Consolador, o ajudar a preencher este vazio que ficou no coração. Vai ter momentos que a dor virá forte no coração, e somente na oração, e buscando ajuda no Espírito Santo, que o coração será anestesiado. Jamais perca o foco da fé cristã, da vida eterna, de se encontrar no céu. A Bíblia nos mostra o exemplo do rei Davi, que teve a perda de seu filho, recém-nascido, como repreensão de Deus, por ele ter cometido um grave pecado. Davi ficou lutando com Deus por dias, fazendo oração e jejum, em favor da criança, para que Deus usasse de misericórdia. Mas, no momento que ele soube da notícia da perda, sua atitude mudou, e nos deixou um grande exemplo de fé, de como devemos proceder, como está escrito. A Bíblia diz: Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo, de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam, uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois, veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Para você se fortalecer na fé, e não entrar em desespero, preste atenção nestas palavras finais de Davi. Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Davi tinha convicção da salvação e vida eterna. Ele sabia que teria uma outra oportunidade de ver seu filho. Por isso, é motivo do cristão se fortalecer em Jesus, e cuidar muito mais de sua vida espiritual. Não adianta deixar a dor da perda virar em desespero, e te tirar da salvação, te levar ao desânimo e abandono da fé. Porque, quem partiu e já está com Jesus está bem,
Quem precisa se cuidar é o cristão que está aqui neste mundo, e está sujeito de perder sua salvação. A morte do cristão aqui na terra é apenas um momento de separação, não deixe a dor te levar ao desespero. Tenha força, e te fortaleça em Jesus, no momento que a dor bater, e tentar te trazer para o desespero, te lembre destas palavras de Davi. Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Use estas palavras de fé, e peça para o Espírito Consolador te dar forças e te consolar. Para terminar este áudio, deixo esta promessa bíblica, da promessa de Jesus ressuscitar todos os que dormem, e transformar os cristãos vivos em um novo corpo de glória. A Bíblia diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas, transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, seremos transformados. Porque, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.